Muito bem, estamos de volta com o nosso Papo Livre e abril é um mês de muita festa aqui em Indaiatuba, né? Nós falamos aí no primeiro bloco da festa de fundação de Ovessia e aqui comigo minha querida Patrícia Miranda, Pati Miranda, figura queridíssima, tive a oportunidade de trabalhar com ela em algumas oportunidades de trabalharmos juntos. Sim. E agora a Patrícia está de volta ao ninho, ela está voltando para fazer gestão do departamento comercial da Tribuna de Indaiá, que é da família dela. A mãe, a Belmira, e os tios Mané e Zé Miranda. Seus 3 tratantes que ficaram de vir aqui não vieram, mas não tem problema, vocês estão muito bem representados. E a Tribuna fez 61 anos de jornal, né, Paty? 61 anos de jornal. É um jornal que nasceu lá em 1955, inicialmente como a Gazeta de Indaiatuba, que como nós conversávamos antes. E a partir de 57 se tornou o Jornal Tribuna de Indaiá. Mas a história com a família Miranda começa só a partir de 1960, onde os seus fundadores, eles passaram o jornal para o meu avô, Gabino Ferreira de Miranda, que assumiu o jornal de 60 a 63 quando ele veio a falecer. E aí, a partir de... novo também, para bem novo, tinha 45 anos. Eu me lembro que a última vez que o Zé esteve aqui, nós conversávamos sobre isso, o seu Gabino, ele era tipógrafo. Na época, não é como a gente imagina hoje, que você digita e sai tudo pronto. Não, pegava letra por letra, formava palavra por palavra, frase por frase, apertava, montava, colocava numa máquina chamada Minerva e imprimia. E ele veio procurar trabalho aqui, depois de um tempo trabalhando, ofereceram para ele o jornal e ele assumiu o jornal com a família. Veio todo mundo trabalhava lá. A Belmira, que acho que é mais nova, né? Sua irmã, ou mais velha? A minha mãe é a mais velha, a Belmira é a mais velha. E na época do falecimento do pai dela, ela tinha 20 anos. Olha aí, que maluco, né? Então era ela, o Mané e depois o Zé. O Zé e tem a minha tia Terezinha também. Tia Terezinha também, que hoje exatamente. Ela reside no Paraná. Mas imagina, veio ele, a esposa... A esposa, os 4 filhos. 4 filhos, todo mundo tocou o jornal aí durante 3 anos. E aí ele morreu. Imagina que situação da família, né? Há 53 anos, o patriarca morre e o negócio... E ele era o cabeça do negócio, bem dizer, né? Então Exatamente. Você imagina que loucura que foi. Patrícia, agora fala pra gente o seguinte. Nós estamos falando de jornal impresso, de um tempo que as pessoas nem lembram, nem sabem como é que é. E nós falávamos um pouco antes agora que o digital é o que manda no pedaço. Como é que é essa transição dentro de um jornal como esse, que é uma instituição? Hoje, Jair, eu até converso muito com o pessoal que está lá dentro, o pessoal da redação, do comercial, com todos os colaboradores do Jornal Tribuna, que a internet nos dá hoje diversos canais, diversas formas de comunicar com o leitor, com o ouvinte, com a pessoa que assiste ao programa. Então, hoje o jornal, ele não pode se prender mais ao papel. O jornal ele não pode estar mais só no papel, a TV, como é o caso de vocês, não está mais só no aparelho de TV, o rádio não está mais só no aparelho de rádio. Então, as empresas hoje de mídia elas têm que se reinventar. E o jornal tem que ter esse posicionamento de não ser só um jornal, de se posicionar como uma empresa de mídia. E saber se comunicar tanto no impresso quanto no online das formas que o seu leitor precisa ser comunicado. A linguagem é diferente, então tem todo esse cuidado de falar de um formato diferente no digital, de um formato diferente através de vídeo. Então isso nós temos trabalhado internamente a partir no aniversário da cidade, o site ele foi reformulado. Então, de lá para cá, nós temos uma jornalista full-time no digital, então, que faz essa comunicação, que faz essa gestão das redes sociais, que se comunica com o leitor do digital. Nós temos um grande número de acessos também, mobile, porque hoje utiliza-se muito o computador para trabalhar, mas tudo está no celular também. Aliás, o celular hoje, nós tivemos uma pesquisa agora, acho que foi o IBGE, se não me falha a memória, ou alguém que o valha, mostrou que numa pesquisa recente, e isso tem questão de 15, 20 dias, mais de 65% das pessoas acessam em casa a internet através do celular. Através do celular. E agora, no final de 2015, houve uma pesquisa da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, Pesquisa Brasileira de Mídia, que dá para a gente a informação de que o jornal ainda é um meio de comunicação mais confiável, porque busca notícia. E
A gente tem que trabalhar isso mesmo, a credibilidade que o leitor tem no jornal. Procurar informação na internet, tem muita informação, tem muito conteúdo. Eu brinco lá dentro que é como se você fosse beber água num hidrante. E tem muita coisa e você não consegue. Você não consegue, é verdade. Não consegue. Mas fontes confiáveis de informação são cada vez mais difíceis de encontrar. Você também tem um trabalho com marketing digital e essa questão de conteúdo... É muito complicado. É muito complicado. Porque muitas vezes, o que acontece? O que é muito comum a gente ver é você pegar, por exemplo, uma pessoa que não conhece nada de esporte e escrever um monte de bobagem. Por quê? Porque eu assisto televisão, eu vejo... E assim, o efeito papagaio, né? Ele ouve e repete, mas ele não entende o que ele está falando. Então tem muito disso na produção de conteúdo. Tem muito disso na produção de conteúdo. Nós vemos isso diariamente com a produção de conteúdo de muitos blogs. De muitos, tem até um termo muito utilizado, são os influencers, né? Que são os blogueiros que produzem os conteúdos e muitas vezes não são especialistas. Exatamente. E acabam fazendo um exercício errado, como é o caso do esporte, acabam atrapalhando os profissionais formados, que estudaram para aquilo e produzem qualquer coisa e jogam lá. E o que é mais complexo é que essas pessoas, que são esses influencers, eles têm um audiência, um número absurda. De seguidores muito maior do que jornais específicos de esporte, de que revistas específicas de moda. Exatamente. Aliás, você tocou num ponto interessante. As blogueiras, essas meninas que escrevem sobre moda, tem blog, aliás, tem de monte, tem enxurrada. E aí é difícil. Como é que você vai pegar alguém nesse meio que você consegue falar, opa, esse tem conteúdo, né? Isso tem muita gente que tem muito conteúdo bom. Eu conheço diversas blogueiras, diversos influencers que têm muito conteúdo bom. E isso é interessante também, você trazer isso para dentro de um jornal, trazer isso para dentro de uma TV. Aqueles que têm bons conteúdos, porque eles também acabam sendo impactados pela credibilidade duvidosa de aqueles que não trabalham corretamente. Exatamente. Então tem umas coisas. Então o grande problema é o seguinte, como a internet é uma grande novidade e é de graça em tese, vamos dizer assim, o custo é baixíssimo, qualquer um pode ter acesso e fazer, basta não ter uma conexão com a internet e um computador, está fechado o negócio e falar bobagem a rodo. Então, há que se filtrar muito isso. E a gente vê muito isso na questão política. Você pode ver aí, tem os blogs, as línguas de aluguel que são pro bem e pro mal, falando bem da Dilma e mal da Dilma. Entendeu? Eu estou dando um exemplo. Ela é um. Agora nós vamos entrar no período eleitoral, vai ser uma festa. Não é? Agora vai ser uma festa. Por quê? Porque enquanto os caras estão falando lá de cima de Brasília, você não sabe quem é o cara. Agora, quando começa a falar aqui da paróquia, você já começa a ficar preocupado, né? Falou, quem é esse cara? De onde ele veio? Mas por que ele está falando isso? E é aquela coisa de repetir também, sem saber, sem checar. Tem muita bobagem escrita. Repete-se e divulga-se muitas coisas que não são checadas. Então, o que o jornal tem hoje? Uma credibilidade de 61 anos. Como que foi construída essa credibilidade? Muito sacrifício. Com muito sacrifício, com valores éticos e morais que são preservados até hoje, desde a sua fundação. Então, hoje o jornalista que está lá, são todos profissionais formados, são profissionais que têm um compromisso muito grande com a verdade, que vão apurar o fato, que recebem muita informação, recebem algumas denúncias, vão lá, apuram, buscam saber a veracidade da informação antes de divulgar. Não é uma coisa que eu pego aqui hoje e já coloco na internet. Não, não é isso. Hoje há se ter um trabalho muito grande para que nós continuamos com essa credibilidade que nós já temos. Então, é uma responsabilidade muito grande se fazer comunicação. A comunicação, eu costumo dizer que as pessoas não levam isso a sério, porque falar para a gente é o que nos diferencia dos outros animais. A comunicação é o que nos diferencia dos outros animais. Então, para nós é muito natural falar. E falar, escrever para alguns, enfim, parar na frente da televisão, não importa. O difícil é que as pessoas entendam o quão complexo é esse processo de comunicação. É bem complexo. Não é simples, não é só replicar alguma coisa que eu vi. Eu tenho que ir lá e apurar. E isso, só na mão da família Miranda, há 56 anos, nós preservamos isso. De buscar informação... Você já é a terceira geração lá, né? Exatamente. Hoje,
tanto o José quanto o Mané, todos têm o seu representante para a continuação desse legado. Todos estão se preparando aí para dar continuidade nisso, porque imagina num ano tão lá atrás, como tudo começou, com muita dificuldade, com muita luta, muita batalha, a gente precisa manter isso. E assim, o que você estava acabando de dizer aí, que eu acho que o grande ponto alto, vamos dizer, dessa comemoração de 61 anos, é essa transição que vocês começaram a fazer para o digital e que você, inclusive, tem um trabalho nesse sentido de pós-graduação, não é isso? Sim, eu terminei a semana passada, apresentei meu projeto final, que era sobre essa transição exatamente, os desafios da mídia impressa em se tornar um negócio digital. O negócio digital ele ainda é um conceito muito novo, que tem se estudado muito sobre, não é só marketing digital, não é só um e-commerce. Tem muita coisa aí São muitas coisas que envolvem o marketing digital. Hoje nós temos aí, dentro do universo digital, pessoas fazendo negócios com máquinas, máquinas fazendo negócios com máquinas. Então, o que a gente vê de internet é tudo ainda muito raso, muito superficial. Como é que os caras estão ganhando dinheiro hoje com marketing digital? Quem tem algum dinheiro para investir vai para os Estados Unidos, porque nós estamos no mínimo há 5 anos atrás do processo americano. E uns 4 do processo europeu. Mas seguramente nós estamos há 5 anos dos americanos. Então quem tem grana vai para os Estados Unidos, entende o que está acontecendo, vem para o Brasil e aplica e ganha dinheiro. Eu conheço pelo menos 3 pessoas que ficaram riquíssimas em 3 anos fazendo isso. O marketing digital, ele é algo que cresceu muito e deu muita oportunidade para muita gente. Muitas pessoas que acabaram saindo dos seus empregos com a atual situação que o país está, que acabaram investindo em marketing digital e têm conseguido se reposicionar. Isso é um grande avanço. Isso é muito importante para movimentar a economia. Tem muita gente boa fazendo isso, inclusive. É um dos pilares dos negócios digitais. E qual a diferença do marketing digital para o marketing tradicional, online e offline? É marketing. Tudo é marketing, mas são as ferramentas que você sabe. São as ferramentas que são utilizadas. E o grande problema que eu vejo também, Patrícia, é o seguinte: quando a gente fala em marketing digital, aparece um neguinho que só publica fotinha no Facebook, ele faz marketing digital? Faz, mas aí eu pergunto para você, eu tenho 50 mil likes no meu Facebook, tá? Quantos compram de você? Quantos compram de você? Para quem você está falando? Quem são essas pessoas? Qual a estratégia que você está utilizando? Exatamente. Tudo bem, você pode ter milhões de likes, mas qual que é o retorno que isso traz para o seu cliente? E qual é a credibilidade que faz com que... Qual é a credibilidade desses likes? Entendeu? E aí, aconteceu isso comigo recentemente, um cliente me chamou em Sorocaba, ele tem quase 500 mil de likes. E falou assim, olha, eu faço marketing digital, eu tenho quase 500 mil. Eu falei, tá, e quantos compram de você? Ele ficou com aquela cara de paisagem. Ele falou, não, mas olha aqui, eu tenho 500. Eu falei, mas e daí? Eu falei, isso chama-se ego. Você está massageando o seu ego. Beleza, mas você vai pagar o seu aluguel com isso aqui? Você vai comprar um carro na concessionária? Fala, quantos likes custa esse carro? Quantos curtir? O cara ficou olhando para mim com aquela cara. Eu falei, então você não pode dizer para mim que você faz marketing digital. Você tem aí uma... E hoje nós, como veículos... Tem um lugar no sol. Hoje nós, como veículos tradicionais, como qualquer empresa, nós temos sim que estar dentro dos meios digitais. Eles são uma transformação numa velocidade muito grande. Então, isso não vai mudar. E ainda tende a ser algo que vai... o marketing digital não vai ter fim. Algo que vai ter que continuar. Nós estamos só começando. Estamos no comecinho do comecinho. Marketing digital não é o negócio do jornal. Não é isso. Mas ele vai se enquadrar, se apropriar do marketing digital para se tornar um negócio cada vez mais viável dentro do digital. Exatamente. O negócio do jornal é o quê? Informação de qualidade, é a notícia apurada, é uma notícia que você pode confiar, é a credibilidade do jornal. Nós temos alguns espaços publicitários que nós compartilhamos com clientes que compartilham dos nossos valores, que concordam com os nossos valores. Eu até brinco com isso com as meninas. Mas hoje, o jornal ele tem que ser uma solução para o cliente, né? Para o leitor. Ele tem que dar essa liberdade do leitor, tem que ter uma comunicação de mão dupla. Hoje não se aceita mais nada passivamente. Nós vemos aí através das manifestações que os políticos estão tendo que
que lidar com isso. Então, hoje, o jornal procura isso. Procura ter esse contato mais direto com o seu leitor, procura ter uma produção de conteúdo que venha, que seja satisfatória para o leitor. Hoje, você só procura conteúdo que seja relevante para você. O que não interessa, você descarta. E não interessa, descarta. E o tempo que você tem para ler um jornal, para assistir uma televisão, ele é muito curto. Então, se a programação não te interessa, você já descarta. Já vista que a Netflix faturou muito mais do que a Sky, Net, Vivo, todas juntas, a Netflix foi de longe. Foi de longe. Estourou como é que chama? Arrebentou a boca do balão. Por quê? Porque quem quer ver filme não quer ficar vendo propaganda. Quem quer ver notícia vai ver notícia. E por aí a coisa vai. E a propaganda ela tem que ser relevante também, claro. Né? Tem que ser dirigida para as pessoas. O marketing digital dá isso. Eu quero falar com esse público segmentado aqui. Então vamos falar com esse público segmentado. É muito importante, é muito interessante. Nós estamos no começo, como falou. Joia. Patrícia, obrigado pela participação. Nosso horário está estouradíssimo aqui, mas não tem problema. Foi muito bom falar com você. Volte outras vezes. Manda um grande abraço lá para o Zé, para o Mané, para a Belmira e diga que eles são os tratantes que deviam ter vindo aqui, mas espero eles aqui uma hora. Jair, obrigado a oportunidade de estar aqui com vocês, estar aqui no seu programa, o carinho que vocês têm tido com o jornal. E quero convidá-los a ir até lá à redação, nos visitar. Vou fazer uma visita para vocês. Faça uma visita lá com a gente, será um prazer recebê-lo lá. Com prazer. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus. Muita paz para vocês.